agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Puder. Eita, mulher, o que aconteceu? É porque não dá pra ver se tá. É que eu não tô vendo o tempo, só apareceu a câmerazinha, mas o tempo não tá rodando, o negocinho tá filmando. Agora eu vejo. Tá filmando. Mas tá aparecendo? Tá certinho? Tá gravando. Boa noite, Raquel. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Raquel. Vai ser mais uma entrevistada do nosso projeto Conectadas. E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Raquel, conta pra gente um pouquinho da sua infância. Bom, eu nasci aqui em Belo Horizonte, cresci em Belo Horizonte, sempre na mesma casa. Minha mãe e meu pai nunca se mudaram de casa. E aí eu frequentava a igreja do bairro Serra Verde e Bias Fortes, porque eu sempre fui muito grudada na minha avó e ela frequentava a igreja de Bias Fortes. Aí na sexta-feira, geralmente ela me buscava lá na minha mãe e aí me levava para a igreja com ela. Então eu cresci nas duas igrejas, mas sempre aqui em Belo Horizonte, a vida inteira. Então você cresceu no lar adventista? Sim, minha mãe adventista, minha avó adventista, mas meu pai não era adventista. Ele estava afastado quando minha mãe e meu pai se casaram. Ele era adventista, mas ele se afastou porque dificuldade de empregos, né? Ele tinha que sustentar a família, começou a trabalhar no sábado, mas ele sempre apoiou muito. Então posso dizer que sim, cresci no lar adventista, porque apesar dele não estar na igreja, ele não admitia também que nós não estivéssemos. Então, entendi. Vamos pular um pouquinho pro futuro agora, quer dizer, pro presente, né? Futuro não tem como. Hoje você é casada com o Matheus, pastor Matheus. Pastor Matheus, e você tem filhos? Tenho o Rafael, de 4 anos de idade, que é o amor da minha vida. Ah, que lindo. Vamos voltar agora um pouquinho no tempo. Sim. Como foi encontrar o seu marido? Como foi esse encontro? Você sonhava em ser esposa de pastor? Ele já estava estudando? Como que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu era novinha, assim, uns 10 anos de idade, eu falava com a minha mãe que eu ia ser pastora. Aí ela falou assim comigo: não, na igreja adventista não tem pastora. Falei: então tá bom. Aí não falei com ela, mas falei: então tá, então eu caso com um. Mas isso passou. E quando eu conheci o Matheus não era pastor, ele era vendedor. Eu nem sabia que ele tinha essa pretensão ainda, né, na vida dele. E nós nos conhecemos em Bias Fortes. Ele estava frequentando a igreja de Bias Fortes e eu era pianista lá. E aí a gente se conheceu lá. Calma aí, você era o quê? Pianista. Olha, é um detalhe muito importante. Mas aí ele olhou e falou: olha essa pianista tocando. Como foi esse contato? Ou você que olhou, como foi? Não, quando ele olhou e falou: nossa, que pianista metida, que desce do piano e não olha pra ninguém. Mas a gente conversava muito na classe de escola sabatina. E aí um dia a gente falou: não, vamos fazer um dueto juntos, mas nunca fizemos esse tal dueto juntos. Até hoje? Não, hoje já. Mas na época não, e aí começamos a conversar e acabou que a amizade se transformou em namoro. Ok, namoravam e ninguém falava sobre pastor? Não, mais ou menos. Então explica. Porque o Matheus sempre foi muito ativo na igreja, então participativo, envolvido em escola sabatina, passando lição, pregando, louvor. E aí sempre iam alguns pastores lá em Bias Fortes e falavam com ele: menino, você tem que fazer teologia. E aí ele me contou que ele tinha esse desejo na adolescência dele, mas com o tempo ele achou melhor não seguir por esse caminho. E aí, por fim, enquanto nós estávamos namorando, aí ele decidiu que iria fazer o teológico, mas por coisas da vida que foram acontecendo, ele só foi pro teológico depois do nosso casamento. Ah, entendi. Então vocês, do tempo ali do desejo dele até ele ir pro teológico, foram quanto tempo? 6 anos. E esse desejo ficava ali? Ficava ali, indo e vindo. Até que um dia ele orou e falou: meu Deus, se for para eu mesmo, então o Senhor me dê mais uma resposta. E aí nesse dia um irmão da Igreja da Concórdia, porque nós estávamos na Igreja da Concórdia, ele cantava no módulo, falou assim com ele, na verdade falou comigo: me dá licença aqui que eu quero cumprimentar o nosso pastor, porque ele passou a lição muito bem hoje. Aí o Matheus falou: ele não falou assim comigo à toa. E aí sentiu que era Deus falando com ele. E aí eu perguntei para ele: o que mais Deus tem que fazer para você entender que esse é o seu chamado?
E aí foi quando ele decidiu de vez, mas desse dia até nós irmos, demorou aí mais 2 anos. Nossa, então foi uma luta, né? Foi, porque houveram percalços no meio do caminho, meu pai adoeceu e aí eu quis esperar um pouco. Entendi. Agora eu gostaria que você dividisse com a gente uma experiência que você teve com Cristo que foi marcante e foi um ponto de virada na sua vida espiritual. Eu tive várias experiências assim com Cristo, mas uma que me marcou bastante foi quando a gente foi lá para Engenheiro Coelho para estudar, porque eu saí daqui e eu falei com ele, falei com Deus, né? Eu quero ser mandada embora, porque eu quero ter direito ao meu seguro-desemprego e todas essas coisas, porque a gente estava abrindo mão de tudo aqui para poder ir lá para Engenheiro Coelho. E aí a minha chefe, na época, eu conversei com ela pedindo para ser mandada embora. Ela falou comigo: eu não posso te mandar embora. Eu tive ontem uma reunião com a diretoria aqui da faculdade, eu falei que você era a minha melhor preceptora. Como que hoje eu chego e falo assim, quero mandar embora? E aí ela tá assim, mas ore, porque eu acho que você deve ter um relacionamento maior com Deus do que eu. E aí eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar, mas eu quero te ajudar. E aí no último dia do semestre, nós estávamos lá na faculdade fechando as notas dos alunos. Essa coordenadora chegou para mim e falou: Raquel, acabando aqui, passa lá no RH e assina a sua demissão que eu consegui te mandar embora. Aí o que aconteceu foi que uma outra preceptora que ela iria mandar embora engravidou, ela não ia poder desligar essa preceptora, e aí ela usou como argumento com a diretoria que eu tinha menos carga horária do que os outros preceptores, e aí eu consegui ser mandada embora. Então eu senti Deus conduzindo tudo isso e foi um ponto de virada para mim, para saber que Ele ia continuar cuidando da gente lá em São Paulo também. Que lindo, que experiência marcante, Raquel. Agora nós iremos fazer um momento bem especial, onde eu vou falar algumas palavras para você e você vai tentar pensar em um momento da sua vida, de forma mais simples, o que essas palavras significam para você, tá bom? Tá bom. Uma paixão. Uma paixão? Tocar piano. Que lindo! Um sonho. Um sonho. Difícil dizer assim. Um sonho, morar no céu e reencontrar os queridos. Agora um sonho aqui terrestre, talvez seria... Não sei, acho que o meu maior sonho realmente é reencontrar meus queridos no céu. Que lindo. Um medo, Raquel. Perder meu filho. Compartilho mesmo, viu? Um hábito. Um hábito. Leitura. Olha, que legal. Uma qualidade. Nossa, que difícil. Nossa, é difícil pensar nas nossas qualidades, Rafa. Dedicação. Dedicação. Uma saudade. Meus avós. Seu versículo bíblico preferido, ou desse momento, ou que você traz na sua vida? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Amém. Por que você está emocionada assim? Saudade. Saudade? Foi essa palavrinha que doeu ali? Deixa eu te dar um abraço. Obrigada, viu, por você ter aceitado dividir aqui um pouquinho da sua vida com a gente. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer.